Governando em meados de 604 a 561 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia é um dos governantes mais infames registrado nas escrituras, junto com o faraó do Egito, que tentou manter os filhos de Israel em cativeiro. Ele é um dos monarcas pagãos mais notórios mencionados na Bíblia e fez muito para prejudicar o povo de Deus. Nabucodonosor adquiriu sua infâmia derrubando a nação de Judá, destruindo o templo e levantando milhares de judeus cativos para a Babilônia. Mas, ao analisar a história desse rei, há algo notório. Enquanto era inimigo dos descendentes de Abraão, Nabucodonosor realizou algo verdadeiramente surpreendente. Ele é diretamente responsável pelo conteúdo de um capítulo inteiro da Bíblia. Um edito emitido por Nabucodonosor compõe todo o quarto capítulo de Daniel, tornando-o o único monarca pagão a ser citado tão extensivamente na Bíblia. O que havia de tão importante no decreto de Nabucodonosor que Deus o incluiu na Bíblia? Precisamos ter em mente que toda a escritura, incluindo essa passagem, no livro de Daniel, foi inspirada por Deus e é útil para nós lermos. Portanto, deve haver algo na mensagem de Nabucodonosor que Deus quer que ouçamos e prestemos atenção. Dito isso, prepare-se para viajar comigo para mais de 2.500 anos atrás e descobrir detalhes sobre a mensagem que esse enigmático rei deixou registrada e ver se ela é relevante para nós nos dias de hoje. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a mensagem oculta de Nabucodonosor. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de considerarmos as palavras deste antigo rei, vejamos alguns dos antecedentes de seu decreto. Vamos lá. Enquanto a maior parte do Antigo Testamento da Bíblia foi escrita em hebraico e a maior parte do Novo Testamento em grego, pequenas porções do Antigo e do Novo Testamento foram escritas em aramaico. O uso mais extenso do aramaico na Bíblia é encontrado no livro de Daniel, incluindo o edito do rei Nabucodonosor no capítulo 4. O uso da língua aramaica no livro de Daniel não é surpreendente, visto que o cenário deste livro é durante o cativeiro dos judeus na Babilônia. O aramaico, também chamado caldeu ou língua dos caldeus, era a língua da antiga Babilônia, e Daniel e seus companheiros cativos foram ensinados como parte de seu treinamento para servir ao rei. E como súditos do Império Babilônico, todos os judeus começaram a aprender e usar essa língua. De acordo com a Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, o aramaico eventualmente deslocou o hebraico como a língua falada dos judeus na Palestina. Assim, incluir hebraico e aramaico no livro de Daniel foi em parte um reflexo do fato de os judeus serem bilíngues, falando as duas línguas. Como a Babilônia era o maior império da época, e isso explicamos no vídeo anterior aqui no canal, com os sonhos de Nabucodonosor. Caso não assistiram, dá uma passada lá depois, está bem interessante. Mas enfim, como eles eram o maior império, seu idioma, o aramaico, era o idioma do protocolo internacional. Lemos sobre isso em Isaías 36, verso 11. Veja, então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois se entendemos essa língua, não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Assim, ao dirigir seu decreto a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, fazia sentido que Nabucodonosor publicasse seu decreto em aramaico. Nabucodonosor humilhado por seu orgulho.
A maioria dos reis pagãos se deleitava em erigir grandes monumentos para divulgar seu poder e sucessos militares. O rei Nabucodonosor não foi exceção, ele tinha muitos desses. Mas seu decreto em Daniel 4 não seguiu o padrão normal para reis. Em vez disso, seu decreto incluía não apenas um relato de um sonho que ele teve afirmando o prestígio de seu reino, mas também a história de sua humilhação pessoal. A maioria das pessoas, especialmente os reis, não gosta de falar de suas deficiências. No entanto, por alguma razão, aparentemente porque ele chegou a um entendimento de que achava que todas as pessoas deveriam saber, esse governante admitiu a todos uma grave falta pessoal e a punição que recebeu por causa disso. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor foi o seguinte: ele enlouqueceu. Sua demência era tão grave que ele perdeu completamente a cabeça e viveu como um animal por 7 anos. Isso você vê lá em Daniel 4, verso 32 a 33. E o que trouxe essa punição? Orgulho. Deus avisou Nabucodonosor de sua morte iminente através do sonho que ele lhe deu. Daniel, que interpretou o sonho para o rei, aconselhou-o a quebrar os seus pecados sendo justo e as suas iniquidades mostrando misericórdia para com os pobres. Talvez haveria um prolongamento de sua prosperidade. Mas o rei Nabucodonosor não se conteve. Um ano depois, enquanto caminhava pelo palácio real, falou o rei dizendo: "Não é esta grande Babilônia que construí para a habitação real, pelo meu poder e para a honra da minha majestade?" A resposta de Deus foi rápida. Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz caiu do céu: "Rei Nabucodonosor, a ti se diz, o reino passou de ti." Assim o rei sofreu uma grande humilhação, uma terrível doença mental, por 7 anos. O decreto de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor começou seu decreto declarando que era dirigido a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Em suma, era todos no mundo inteiro. Então, seguindo o costume oriental de desejar paz a todos, o rei declara seu propósito ao enviar sua mensagem. Veja, achei por bem anunciar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem operado por mim. Quão grandes são os meus sinais, e quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, e seu domínio é de geração em geração. Em vez de começar sua mensagem falando de sua própria grandeza e majestade, ele se concentrou em Deus, e em como Deus havia trabalhado com ele. Embora o rei já tivesse aprendido da existência de Deus e demonstrado respeito por seu poder por meio de suas interpretações com Daniel e os 3 amigos judeus de Daniel, agora ele parece ter chegado a uma compreensão mais profunda da supremacia de Deus. Em vez de começar sua mensagem falando de sua própria grandeza e majestade, ele se concentrou em Deus e em como Deus havia trabalhado com ele. Nabucodonosor então contou como ele havia recebido um sonho, que foi interpretado por Daniel, avisando-o de seu iminente período de insanidade para que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Em suma, ele precisava saber que o céu governa. O rei então declarou que sua insanidade predita de fato ocorreu. Nabucodonosor abandonou seus deuses? Estudiosos debatem se o rei Nabucodonosor realmente fez um compromisso profundo e transformador com Deus ou não. Ele certamente veio a reconhecer a supremacia de Deus, mas não há registro dele abandonando seus deuses pagãos e adorando somente o verdadeiro Deus. Deus, que conhece os segredos do coração, será o juiz do rei Nabucodonosor. No entanto, independentemente do destino final do rei, sua mensagem de advertência a todas as pessoas vivas durante seu reinado e preservada para nós hoje permanece válida. Precisamos reconhecer que Deus é supremo, que ele já elaborou um plano aqui na terra e que seremos julgados por ele por nossas ações.
Mas a questão-chave é esta: como você vai responder? É claro que os elementos-chave da mensagem de Nabucodonosor permeiam toda a Bíblia. Este rei da Babilônia não foi a única pessoa a enfatizar essas instruções de deuses. Ele simplesmente estava em uma posição única para enfatizar ainda mais esta mensagem a todos os povos. Anos depois, Paulo falou desses mesmos princípios. Ele escreveu aos membros da igreja em Corinto: veja, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um perceba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para aqueles em Roma, ele escreveu: porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Embora a compreensão do rei Nabucodonosor fosse limitada, sua mensagem continua a soar verdadeira hoje. O cerne do que ele expressou está no coração do Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Isto é, Deus elaborou um plano de salvação para a humanidade que está acontecendo. Seu julgamento será sobre todos, e devemos nos arrepender humildemente e crer no que Deus diz. Paz, amados, gostaram do vídeo? Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários, como também sugestões de novos vídeos. Até mais! E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.